Um milionário demite mais de 7 faxineiras, até que uma doa o próprio sangue para salvar a vida da sua filha. E então, o impossível acontece. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Saia da minha casa, agora! A voz de Afonso Prado Lacerda cortou o silêncio do luxuoso apartamento como um trovão. Lúcia, a jovem faxineira, encolheu-se perto do balde de limpeza, os olhos arregalados de susto e as lágrimas já brotando. Ela não conseguia entender. Tinha limpado tudo com o máximo cuidado, usado os produtos exatos que lhe foram indicados e não havia tocado em nada que não devesse. Mas, Senhor, eu não fiz nada de errado, ela gaguejou, a voz um fio trêmulo. Nada de errado? Afonso repetiu, aproximando-se dela. Sua figura alta e imponente parecia preencher todo o espaço. Ele era o dono da construtora, que ergueu metade dos prédios da Vila Olímpia, um homem acostumado a dar ordens e a ser obedecido sem questionamentos. Você estava cantarolando, eu ouvi. Uma música irritante, um barulho desnecessário que pode contaminar o ambiente. Lúcia ficou em choque. Contaminar? Era apenas uma canção de ninar que sua avó cantava. Eu peço desculpas, Sr. Prado Lacerda. Não vai se repetir. Por favor, eu preciso deste emprego. Dona Mercedes, a governanta que trabalhava para a família há mais de 20 anos, aproximou-se com passos calmos, tentando intervir. Senhor Afonso, por favor. Foi só um descuido da moça. Ela é nova, ainda está se adaptando às regras. Afonso virou seu olhar frio para a governanta. As regras não são para adaptação, Mercedes. São para cumprimento imediato e absoluto. E a principal delas é o silêncio. Silêncio total perto do quarto da minha filha. Você explicou isso a ela? Sim, senhor. Com toda a clareza, respondeu Mercedes, mantendo a postura firme, apesar da tensão. Então ela escolheu desobedecer. Não quero gente descuidada aqui. Pegue suas coisas e desapareça, ele disse, olhando novamente para Lúcia, que agora chorava abertamente. O seu pagamento estará na portaria. Mercedes, acompanha até a saída. Sem esperar por uma resposta, Afonso deu as costas e caminhou a passos largos na direção de seu escritório, fechando a porta com uma força contida que estremeceu um vaso de cristal na mesinha de centro. Lúcia soluçava baixo. Eu juro, dona Mercedes, eu não fiz por mal. Eu sei, minha querida. Eu sei, a governanta disse com uma gentileza que contrastava com a dureza do patrão. Venha, eu ajudo você com suas coisas. Não fique assim. Ele não é uma pessoa má. Ele só está passando por um momento muito difícil. Enquanto guiava a 7ª faxineira demitida em 6 meses para fora do apartamento, Mercedes sentia o coração apertado. Ela entendia a dor de Afonso, a dor que o transformou naquele homem rígido e amargo. Mas as funcionárias não tinham culpa. Eram apenas mulheres simples, tentando ganhar a vida. Após deixar Lúcia no elevador de serviço, Mercedes voltou para a cozinha e encontrou o segurança do andar, Jorge, tomando um copo d'água. Outra que se foi? Ele perguntou sem muita surpresa. Mercedes concordou com um suspiro cansado. Durou 3 dias, um recorde, se compararmos com a penúltima, que não chegou a completar 24 horas. O doutor Afonso a demitiu porque ela espirrou perto do corredor. Jorge balançou a cabeça. É por causa da menina, não é? Sempre é por causa dela, confirmou Mercedes, olhando instintivamente na direção do corredor leste. Um corredor que mais parecia a ala de um hospital, com purificadores de ar e uma luz branca e fria. Ninguém pode fazer barulho perto do quarto dela. Ninguém pode fazer perguntas. E o mais importante, ninguém pode sequer olhar naquela direção. A pequena Isolda, com apenas 6 anos de idade, vivia isolada do mundo por uma doença rara que atacava seu sistema imunológico. Qualquer germe, qualquer bactéria poderia ser fatal. Por isso, a casa vivia em um estado de alerta constante, governada pelas regras de um pai desesperado.
um pai milionário, capaz de construir arranha-céus, mas incapaz de salvar a própria filha. Ele precisa de alguém que entenda, disse Mercedes. Alguém que não veja apenas as regras, mas que compreenda a dor por trás delas. Ela sabia que a agência de empregos já não tinha mais opções para enviar. Teria que procurar em outro lugar. E enquanto o silêncio voltava a tomar conta do gigantesco apartamento, um silêncio triste e vazio, ela se perguntava se algum dia encontraria uma pessoa capaz de sobreviver ao patrão impossível e, quem sabe, trazer um pouco de calor para aquele lar gelado. Muito antes de o sol pensar em nascer, a jornada de Vitória Munhoz já havia começado. Às 3:30 da manhã, o despertador do celular tocou em seu pequeno quarto em Cidade Tiradentes, no extremo leste de São Paulo. Lá fora, a cidade ainda dormia, mas para ela, o dia já estava atrasado. Com 38 anos, Vitória conhecia bem o ritual: levantar em silêncio, tomar um café amargo e sair para o ponto de ônibus na escuridão, com o coração apertado de esperança e necessidade. Ela pegou o primeiro ônibus, ainda vazio, que a levaria até o terminal. De lá, o segundo, já mais cheio, rumo à estação de metrô. E então, o trem, onde as pessoas se espremiam, cada uma imersa em seu próprio mundo de cansaço e preocupações. Vitória era apenas mais um rosto na multidão, uma mulher de feições suaves, mas com um olhar que carregava o peso de um mundo inteiro. Perdera o emprego na empresa de limpeza há 2 meses e suas economias estavam no fim. A vaga no apartamento da Vila Olímpia não era apenas uma oportunidade, era sua única chance. Enquanto o metrô avançava pelos túneis, sua mente viajou para longe. Viajou para 2 anos atrás, para o som da risada de seu filho, Gabriel, para o cheiro de bolo de fubá que saía do forno nos domingos, para os braços fortes de seu marido, que a vida levou cedo demais. Desde que perdeu Gabriel, um silêncio profundo se instalou em sua vida. Um silêncio que a acompanhava em casa, no trabalho e agora naquele vagão lotado. Talvez por isso a descrição da vaga não a assustou. Um patrão que exigia silêncio? Vitória já vivia nele. Quando finalmente chegou ao endereço na Vila Olímpia, sentiu-se um peixe fora d'água. Os prédios eram gigantescos, feitos de vidro e aço, e os porteiros usavam uniformes que pareciam mais caros que todas as roupas que ela possuía. Respirou fundo, pediu licença e se anunciou na portaria. Dona Mercedes a recebeu no hall de serviço. A governanta a analisou com um olhar que era ao mesmo tempo criterioso e gentil. "Vitória Munhoz?" perguntou a voz calma. "Sim, senhora. Sou eu. Pode me chamar de Mercedes. Venha, vamos conversar na cozinha." A cozinha era maior que a casa inteira de Vitória. Tudo era branco, de inox, impecavelmente limpo e organizado. Sentaram-se a uma pequena mesa. Mercedes foi direta. "Eu preciso ser muito honesta com você, Vitória. Este não é um emprego fácil. O patrão, Dr. Afonso, é extremamente rigoroso. As regras são absolutas." Vitória ouvia com atenção, as mãos juntas sobre o colo. "A regra principal é o silêncio", continuou Mercedes, "especialmente perto da ala leste do apartamento. Não pode haver barulho, conversas, nem mesmo um sussurro. A última moça foi demitida por cantarolar baixo. Você entende a seriedade disso?" Vitória engoliu em seco. Ela pensou na sua casa vazia, no silêncio que gritava a ausência de seu menino. Olhou nos olhos de Mercedes e pela primeira vez deixou uma pequena parte de sua dor transparecer. "Eu entendo, sim, senhora." "Mercedes, eu sei o que é perder gente importante. Sei o valor do silêncio e da paz. Prometo que não vou dar trabalho." Ela não deu detalhes. Não disse que seu único filho partiu, que seu coração era um quarto vazio. Apenas aquelas palavras, ditas com uma sinceridade calma e profunda, foram suficientes. Mercedes a observou por um longo instante. Ela viu nos olhos de Vitória não a submissão do medo, mas a força de quem já enfrentou a pior das tempestades.
Era disso que aquela casa precisava, de força, não de medo. Tudo bem, Vitória, a vaga é sua. O salário será depositado todo dia 5. O trabalho é de segunda a sábado. Um alívio profundo percorreu o corpo de Vitória, tão forte que ela sentiu as pernas fraquejarem. Muito obrigada, Mercedes. De verdade. A senhora não sabe o quanto isso significa para mim. Eu imagino que sim, disse a governanta com um meio sorriso. Mas preciso que me ouça com atenção. Você vai começar amanhã às 6 horas da manhã, sem atraso. E lembre-se do que eu disse. Se fizer uma besteirinha, qualquer uma, o Dr. Afonso te manda embora na mesma hora, sem segunda chance. Entendido? Entendido, respondeu Vitória, a voz firme. Ela enfrentaria qualquer coisa por aquele emprego. Qualquer chefe, qualquer regra. O que era a fúria de um patrão perto do silêncio eterno que ela carregava na alma? Pontualmente às 6 horas da manhã do dia seguinte, Vitória passou pelo portão de serviço. Dona Mercedes a aguardava com um uniforme limpo e um sorriso discreto. Enquanto lhe mostrava a despensa com os produtos de limpeza, cada um com uma etiqueta específica para cada superfície, a governanta reforçava as instruções com uma voz baixa e cuidadosa, como se as próprias paredes pudessem ouvir. Lembre-se, Vitória, comece sempre pela sala de estar e pelo escritório. A cozinha fica por último. E sob nenhuma hipótese se aproxime do corredor leste. Eu entendi, Mercedes. A governanta ia responder, mas sua fala foi interrompida por uma presença que fez o ar ficar mais frio. Afonso Prado Lacerda estava parado na porta da cozinha, já vestido em um terno escuro e caro. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, mas seus olhos analisaram Vitória de cima a baixo, fazendo-a sentir-se pequena e inadequada. Deixe-nos a sós, Mercedes, ele ordenou, a voz grave e controlada. Mercedes olhou de Afonso para Vitória, uma expressão de preocupação em seu rosto, mas concordou e se retirou em silêncio. Vitória ficou parada, as mãos suando, o coração batendo descompassado no peito. Afonso caminhou lentamente até ela, parando a uma distância que era ao mesmo tempo próxima e impessoal. Eu vou dizer isto apenas uma vez, então preste muita atenção. Ele começou. O tom de voz era quase um sussurro, mas carregado de uma autoridade inquestionável. Você está aqui para limpar. Nada mais. Você limpa apenas as áreas que Mercedes lhe autorizar, entendeu? Sim, senhor. Vitória respondeu, a voz mais baixa do que pretendia. Você nunca, em nenhuma circunstância, se aproxima do corredor leste. A porta no final daquele corredor permanecerá fechada para você. Você não olha para ela, não tenta ouvir o que há do outro lado. Aquele lado da casa não existe para você. Sim, senhor. Se por algum acaso do destino a minha filha aparecer em alguma das áreas que você está limpando, você deve agir como se ela não estivesse ali. Você não olha para ela, não fala com ela, não responde a ela. Você finge que não a viu. O coração de Vitória se apertou. Fingir que uma criança não existe? Que tipo de regra era aquela? Se você fizer qualquer barulho que perturbe a paz desta casa, você está demitida. Ele continuou, implacável. Se fizer perguntas, está demitida. E se demonstrar qualquer sinal de pena ou curiosidade sobre a minha família, eu a coloco na rua no mesmo instante. Fui claro? Cada palavra era uma ordem, uma barreira erguida entre ela e o segredo que vivia naquele apartamento. Vitória apenas abaixou a cabeça, sentindo o peso daquelas condições. Sim, senhor. Ele a observou por mais um segundo, como se procurasse qualquer sinal de desafio. E então, satisfeito com sua submissão, apenas se virou e saiu. Vitória respirou fundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Começou seu trabalho em um silêncio quase religioso. O apartamento era vasto e impecável, mas não tinha vida.
Parecia mais um cenário de revista do que um lar. Ela limpou o pó de móveis caríssimos, aspirou tapetes macios e poliu um chão de mármore que refletia seu próprio rosto cansado. Horas depois, enquanto limpava uma estante de livros perto do limite invisível que não podia cruzar, ela ouviu. Era um som tão baixo, tão frágil, que a princípio pensou ser o vento, mas então ficou claro. Era uma vozinha, uma menina, cantando para si mesma uma melodia triste e sem palavras. A canção vinha da direção do corredor proibido. Naquele instante, todas as regras de Afonso desapareceram. Vitória não ouviu a ordem de um patrão, ouviu a solidão de uma criança. Seu coração de mãe, adormecido pela dor, se moveu dentro do peito. A melodia era tão melancólica que doeu em sua alma, lembrando-a dos dias em que cantava para Gabriel dormir. A imagem da criança solitária não saiu de sua cabeça. Durante sua pausa para o almoço, sentada sozinha na cozinha silenciosa, ela abriu sua bolsa para pegar a marmita. Ao lado de sua comida, havia um pequeno bloco de anotações com folhas coloridas que ela usava para sua lista de compras. Eram folhas simples, de um papel barato, mas de cores vivas, amarelo, rosa, verde e azul. Ela arrancou com cuidado uma folha azul, limpa e intocada. Seus dedos habilidosos, acostumados a consertar brinquedos e fazer pequenos agrados, dobraram o papel. Em poucos minutos, um passarinho azul e reluzente tomou forma em suas mãos. No final do dia, ao passar novamente pelo corredor, seu coração acelerou. Olhou para os dois lados, certificando-se de que ninguém havia. Com um movimento rápido, ela se abaixou e, acidentalmente, deixou o pequeno origami de papel escorregar de sua mão, pousando quietinho no chão, bem perto da entrada do corredor proibido, um ponto de cor em um mundo de bege e branco. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar, a primeira coisa que fez foi olhar para aquele lugar. O passarinho de papel havia sumido. Os dias que se seguiram foram uma mistura de alívio e ansiedade para Vitória. O passarinho azul não reapareceu e ninguém mencionou o assunto. Ela continuou seu trabalho com a mesma discrição, movendo-se como uma sombra pelo apartamento silencioso. Mesmo assim, algo havia mudado. Agora, sempre que limpava perto do corredor leste, seu coração batia um pouco mais rápido. Ela aguçava os ouvidos na esperança de ouvir novamente a melodia triste, mas só encontrava o silêncio. Naquela tarde, uma chuva fina caía sobre São Paulo, deixando o céu cinzento e o dia mais quieto do que o normal. Vitória estava na sala de estar, limpando o tampo de vidro da enorme mesa de centro. Estava tão concentrada em não deixar uma única marca no vidro que não percebeu a troca de plantão dos enfermeiros que cuidavam de Isolda. Foi um intervalo de menos de 5 minutos. Uma pequena brecha na rotina militar da casa. Uma brecha suficiente. Ela sentiu uma presença antes de ouvir qualquer coisa. Um movimento sutil no ar. Quando se ergueu, seu coração parou. Ali, parada a poucos metros dela, estava uma figura pequena e frágil. A menina usava um pijama de flanela com desenhos de estrelas, mas seu rosto estava coberto por uma máscara especial, transparente, e suas mãos, por luvinhas brancas e finas. Era Isolda. Vitória ficou completamente paralisada. As ordens de Afonso, ditas com aquela frieza cortante, voltaram à sua mente. Finja que não viu, não fale com ela. Mas então seus olhos se encontraram. Eram os olhos mais expressivos que Vitória já tinha visto. Grandes, castanhos e brilhando com uma curiosidade infantil que nenhuma doença conseguia apagar. A menina deu um passinho hesitante para a frente. Você foi quem deixou o passarinho de papel? A voz dela saiu num sussurro, abafada pela máscara, mas perfeitamente clara no silêncio da sala. O medo tomou conta de Vitória. Ela deveria se virar, ignorá-la, continuar seu trabalho como se a criança fosse uma miragem.
Era o que o patrão pagava para ela fazer. Mas como ignorar aqueles olhos? Como ignorar a coragem daquela menininha que tinha quebrado as regras para vir até ali? Em Isolda, ela não via a filha do patrão. Ela via uma criança solitária. Com o peito apertado, Vitória quebrou a regra mais importante de todas. Fui sim, princesa, ela sussurrou de volta, a voz embargada. Você gostou. Os olhos da menina se arregalaram um pouco, como se não esperasse uma resposta. Ela deu mais um passo. Eu amei. Ninguém nunca fez nada só para mim, confessou Isolda com a inocência pura que só uma criança de 6 anos possui. Só remédios e exames. Eu guardei ele na minha caixa de segredos. Cada palavra era uma pequena pontada no coração de Vitória. 6 anos. A menina tinha a mesma idade que seu Gabriel teria agora. A mesma idade. Uma vida inteira pela frente, mas presa dentro de paredes esterilizadas, onde um passarinho de papel era o maior dos tesouros. A dor da sua própria perda se misturou com a compaixão por aquela criança, e Vitória sentiu uma necessidade imensa de protegê-la. Eu sei fazer outros bichinhos, uma borboleta, um cachorrinho, o que você quiser, disse Vitória, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Os olhos de Isolda brilharam ainda mais. De verdade? Você faria para mim? Claro que sim. Todos os dias eu posso deixar um diferente para você encontrar. Mas... Vitória olhou na direção do corredor, lembrando-se da fúria de Afonso. Vai ter que ser o nosso segredo. Ninguém pode saber, está bem? Isolda levou as mãozinhas enluvadas até a boca, abafando uma risadinha animada. Então, num gesto de pura alegria infantil, ela bateu palminhas, um som suave e abafado. Através da máscara transparente, Vitória pôde ver os cantos dos olhos da menina se enrugarem. Ela estava sorrindo. Um sorriso que provavelmente não aparecia naquele rosto havia muitos e muitos meses. Nosso segredo, ela sussurrou animada. Naquele momento, ouviram passos no corredor. Isolda se assustou e, com a agilidade de quem conhecia bem as regras da casa, virou-se e correu de volta para seu quarto, desaparecendo tão silenciosamente quanto surgiu, deixando Vitória sozinha na sala imensa, com o coração aos pulos e uma promessa secreta para cumprir. O segredo floresceu no silêncio. Por 2 semanas, a comunicação entre Vitória e Isolda se tornou um ritual diário. Todas as manhãs, um novo origami aparecia perto do corredor leste, uma borboleta amarela, um sapo verde, um coração cor-de-rosa. E todas as manhãs seguintes, ele desaparecia. Para Vitória, aquele pequeno gesto era um sopro de vida em sua rotina. Ela não via Isolda novamente, mas sentia sua presença, sua expectativa. Imaginava o sorriso da menina ao encontrar cada novo bichinho de papel em sua caixa de segredos. Era um risco, ela sabia, mas um risco que aquecia sua alma. A rotina foi quebrada numa terça-feira à tarde. Afonso não estava monitorando as câmeras, mas sim os sinais vitais da filha em um painel complexo em seu escritório. De repente, uma pequena luz amarela piscou. Não era um alarme de emergência, mas um alerta. A frequência cardíaca de Isolda estava ligeiramente elevada e sua respiração um pouco mais rápida que o normal para um estado de repouso. Para qualquer outra pessoa seria insignificante. Para Afonso, foi o gatilho do pânico. Ele correu para a ala leste, o coração martelando no peito. Encontrou a enfermeira de plantão fazendo anotações. O que está acontecendo? Por que ela está agitada? Não está, Sr. Lacerda. Ela está calma, apenas desenhando, respondeu a enfermeira, mostrando os monitores do quarto que já voltavam ao normal. Provavelmente ela só se animou com alguma coisa. Mas Afonso não se convenceu. Animou com quê? Ele pensou. Nada ali dentro era motivo para a animação. Entrou na antecâmara de desinfecção, o medo transformando-se em suspeita. Havia algo errado, algo que ele não sabia.
Ao entrar no quarto, encontrou Isolda sentada na cama, parecendo perfeitamente bem. Mas seu instinto de pai dizia o contrário. Ele começou a procurar, olhou debaixo da cama, checou os filtros de ar. Foi então que viu a pequena caixa de acrílico na prateleira, a tal caixa de segredos. Uma caixa que normalmente guardava apenas alguns brinquedos esterilizados. Ele a pegou. Através do acrílico, viu uma explosão de cores. Abriu a tampa com as mãos trêmulas e despejou o conteúdo na cama. Dezenas de origamis coloridos caíram sobre o lençol branco. Um zoológico de papel. A prova de uma invasão, de uma contaminação contínua e secreta. Ele pegou o telefone, a mão tremendo de raiva. Ricardo, quero você e toda a sua equipe aqui. Agora! Ele gritou para o médico da filha. O quarto foi contaminado. Repito, o ambiente da minha filha foi contaminado. Minutos depois, a paz do apartamento foi destruída. Médicos e enfermeiros se moviam apressadamente. Afonso mandou chamar todos os funcionários na sala. Dona Mercedes, o segurança Jorge e, por último, Vitória, que chegou com o pano de limpeza na mão, o coração já disparado ao ver a agitação. Afonso estava no centro da sala, o rosto transtornado. Em sua mão, ele segurava um dos passarinhos azuis. Quem colocou isto no quarto da minha filha? Sua voz era baixa e perigosa. Os enfermeiros se olharam, confusos e assustados. Dr. Ricardo Mendonça, o chefe da equipe médica, aproximou-se. Afonso, acalme-se. Acalmar-me. Ele se virou para o médico. Esses papéis não foram esterilizados, Ricardo. Confirme. Diga a eles o que isso significa. Dr. Ricardo olhou para os funcionários com uma expressão grave. Ele está certo. Qualquer um desses papéis pode carregar bactérias ou vírus. Para Isolda, com seu sistema imunológico, isso pode ser fatal. O olhar de Afonso varreu a sala e parou em Vitória. Ela estava pálida, os olhos fixos no passarinho azul em sua mão. Ele sabia. Foi você, ele disse, caminhando até ela. Você está demitida. Como ousa? Como ousa colocar a vida da minha filha em risco por causa de um lixo colorido? As palavras a atingiram, mas em vez de se encolher, Vitória sentiu algo se erguer dentro dela. Uma força que vinha da imagem dos olhos solitários de Isolda. Ela não estava morrendo por causa de um papel, doutor. Vitória respondeu, a voz firme, surpreendendo a si mesma. Ela é só uma criança que estava morrendo de tristeza naquele quarto branco. A audácia da resposta fez Afonso explodir. Ela está morrendo, ponto. Ele gritou, o rosto se contorcendo de dor, os olhos se enchendo de lágrimas de desespero. Esta doença pode matá-la a qualquer momento. Qualquer febre, qualquer infecção, qualquer contaminação idiota pode ser o fim. Você não sabe de nada. A fúria dele se quebrou na última frase, revelando o pânico de um pai que estava perdendo sua batalha mais importante. Naquele momento, Vitória não viu mais o chefe tirano, viu um homem quebrado, exatamente como ela. E a ponte entre eles foi construída com a dor que ambos conheciam tão bem. Eu entendo de perda, sim, senhor, disse ela, a voz agora suave, mas cheia de uma certeza triste. Eu perdi meu filho. Sei exatamente o que é o desespero de não conseguir proteger a pessoa que a gente mais ama no mundo. O grito de Afonso morreu na garganta. Ele parou, o ar saindo de seus pulmões. Olhou para aquela mulher, a faxineira, e pela primeira vez não viu uma funcionária. Viu o reflexo de sua própria dor em um par de olhos que entendiam de verdade o tamanho do seu medo. O silêncio que se instalou na sala era pesado, cheio de espanto e de uma verdade terrível que os conectava. A revelação de Vitória deixou um rastro de silêncio que durou dias. Afonso não a demitiu. Ele simplesmente a olhou, atordoado, e se retirou para seu escritório. Vitória esperou pela dispensa que nunca veio. No dia seguinte, foi Dona Mercedes quem explicou em voz baixa que Isolda se recusava a comer e a tomar os remédios, dizendo aos enfermeiros que só melhoraria se a moça dos passarinhos continuasse na casa.
Pela primeira vez, Afonso cedeu a uma vontade da filha. Vitória ficou. Por 2 semanas, um novo acordo, frágil e não verbalizado, se estabeleceu. Vitória continuou seu trabalho em silêncio, mas o medo havia sido substituído por uma compreensão mútua. Afonso ainda era distante, mas seu olhar não era mais de desprezo, e sim de uma curiosidade cautelosa. Essa paz frágil foi estilhaçada no meio da noite. O som agudo e intermitente dos alarmes médicos rasgou a quietude do apartamento. Luzes vermelhas piscavam no painel de controle do quarto de Isolda, um sinal de emergência grave. Vitória acordou em um salto em seu pequeno quarto de funcionária. Ouviu portas se abrindo com força, vozes urgentes e passos apressados no corredor. Correu para a sala e viu a cena que todo pai teme. A equipe médica cercava a maca onde Isolda estava, pequena e imóvel. Afonso estava ao lado, o rosto pálido como cera, os olhos fixos na filha enquanto os médicos trabalhavam freneticamente. O que aconteceu? A voz dele era um fio, quase irreconhecível. Choque anafilático severo. A pressão está caindo muito rápido. Precisamos levá-la agora, gritou o Dr. Ricardo. No hospital sírio-libanês, o tempo parecia se arrastar e voar ao mesmo tempo. As horas passavam rápidas entre corredores brancos, cheiro de antisséptico e o som abafado de equipamentos médicos. Vitória não foi embora. Sentou-se em uma cadeira desconfortável na sala de espera da unidade de terapia intensiva. Uma presença silenciosa que ninguém pediu, mas que também ninguém mandou sair. Finalmente, o Dr. Ricardo Mendonça apareceu. Seu rosto estava cansado. A expressão era a pior possível. Nós a estabilizamos por enquanto, disse ele, dirigindo-se a um Afonso que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Mas a reação causou uma falha em cascata nos órgãos dela. Ela precisa de uma transfusão de sangue completa e precisa agora. Um suspiro de alívio quase escapou de Afonso. Sangue. Isso ele podia conseguir. Do que ela precisa? Qual o tipo? Eu mobilizo tudo. O médico hesitou, e essa hesitação foi mais assustadora que qualquer palavra. Esse é o problema, Afonso. Isolda tem sangue AB, negativo, o que já é raro, mas os exames revelaram que ela possui uma combinação de fatores e anticorpos que, para ser franco, eu nunca vi em 25 anos de carreira. Precisamos de um doador quase geneticamente idêntico. E temos, no máximo, 36 horas. A realidade da situação caiu sobre Afonso. Não era uma questão de dinheiro ou poder. Era uma questão de sorte, uma loteria impossível. Mas ele não desistiu. O homem mais poderoso de São Paulo se transformou em uma máquina de dar ordens. Com o celular colado na orelha, ele andava de um lado para o outro no corredor do hospital como um animal enjaulado. Eu quero helicópteros visitando todos os bancos de sangue do estado. Todos, ele ordenava a um assistente. Conecte-me com o Instituto de Doenças Raras em Estocolmo, via satélite agora, exigia em outra ligação. Contratou equipes para testar a compatibilidade de centenas de funcionários de suas empresas. Prometeu fortunas. Acionou contatos em todos os continentes. As horas passavam, e a resposta era sempre a mesma. Nada. Nenhuma correspondência. O homem que construía impérios não conseguia encontrar uma única bolsa de sangue compatível. Ao final da tarde, exausto e derrotado, ele desligou o telefone. O silêncio que se seguiu era mais assustador do que o barulho de sua luta. Ele encostou a cabeça na parede fria do corredor, o corpo curvado pela derrota. Seus ombros tremiam. Ele olhou para o fim do corredor e viu Vitória, ainda sentada no mesmo lugar, observando-o com uma expressão de profunda tristeza. Ela não disse nada, apenas estava lá. Afonso caminhou lentamente até ela, o milionário implacável desaparecido, restando apenas um pai. Ele parou à sua frente, o olhar perdido no vazio. Minha filha vai morrer. Ele sussurrou, a voz quebrada, admitindo a derrota pela primeira vez em sua vida. Todo o meu dinheiro, todo o meu poder,
Não servem para nada. Eu falhei com ela, Vitória. Eu falhei. Vitória olhou para o homem desmoronado à sua frente e não viu o patrão, mas um pai em agonia. O desespero dele era um espelho de sua própria dor antiga. Ela se levantou e sua voz, embora suave, cortou o ar pesado do corredor. O Senhor ainda não tentou de tudo, disse ela. Ainda há pessoas para testar. Os médicos, os enfermeiros, Eu ainda não fui testada. Afonso ergueu o rosto, os olhos vermelhos e confusos. A ideia era tão improvável que beirava o absurdo. Mas agarrando-se a qualquer fio de esperança, ele concordou. Minutos depois, Vitória estava na fila do posto de coleta improvisado no hospital, junto com os últimos funcionários e a equipe médica de plantão. Ela era uma figura anônima no meio de tantos outros. Um enfermeiro mais velho, enquanto preparava o braço dela, resmungou baixo. Perda de tempo e de material. A chance de uma faxineira ter o sangue compatível com o de uma menina rica como essa é 1 em 1 milhão. Genética não funciona assim. Vitória ouviu, mas não se ofendeu. Ela não estava ali por estatística ou por genética. Estava ali por um sentimento que não sabia nomear, um chamado que vinha de um lugar muito profundo. Ela observou seu sangue escuro preencher o pequeno tubo de ensaio e sentiu uma calma estranha, uma sensação de que estava fazendo exatamente o que deveria fazer. A espera pelos resultados foi uma tortura para Afonso. Ele não conseguia ficar parado, andando de um lado para o outro, o celular em silêncio em sua mão, agora inútil. Vitória permaneceu sentada, as mãos no colo, em uma quietude que parecia quase sobrenatural. Ela rezava em silêncio, não pela sua compatibilidade, mas para que a dor daquele pai encontrasse algum alívio. Quase 2 horas depois, o Dr. Ricardo Mendonça surgiu no corredor. Ele não estava correndo, mas seus passos eram rápidos. Sua expressão, normalmente controlada e profissional, era de completo choque. Ele ignorou Afonso e caminhou diretamente até Vitória. Vitória Munhoz? Ele perguntou, a voz carregada de incredulidade, segurando o resultado do exame. Sim, sou eu, doutor, respondeu ela, levantando-se. O médico olhou do papel para ela e de volta para o papel, como se seus olhos não pudessem acreditar no que liam. Eu não sei como isso é possível. Em toda a minha carreira, eu nunca vi nada assim. É um milagre. A compatibilidade é de 100%. Perfeita. Afonso, que se aproximara, ouviu as palavras e sentiu o chão sumir sob seus pés. Uma esperança tão avassaladora o atingiu que ele precisou se apoiar na parede. O quê? Perfeita? Ela é compatível? Ele gaguejou. Mais do que compatível. É como se fossem da mesma família. Podemos salvar a Isolda. Mas a alegria durou apenas um instante. O rosto do médico se tornou sério novamente. Contudo, há um problema. Um problema grave. Vitória, seus exames de rotina mostram que você tem um quadro de anemia crônica, provavelmente por má alimentação. Seu corpo já trabalha com um mínimo de reservas. Para doar a quantidade de sangue que Isolda precisa para uma transfusão completa, nós teríamos que drenar quase todo o seu volume sanguíneo de uma vez. O seu coração pode não aguentar. A doação pode matá-la. O silêncio voltou. Desta vez, mais cruel do que antes. A solução para salvar Isolda era uma sentença de morte para Vitória. Afonso olhou para ela, o horror estampado em seu rosto. Salvar sua filha ao custo da vida de outra pessoa era um preço que ele não podia pagar. Não podemos pedir isso a você, disse ele a voz rouca. Mas Vitória o olhou com uma serenidade absoluta, uma paz que ninguém na sala conseguiu compreender. Doutor, eu ganho 2 salários mínimos e moro em uma casa de 2 cômodos. Eu não tenho mais nada e nem mais ninguém nesta vida, disse ela, a voz firme e clara. Já perdi tudo o que eu podia perder. Se o meu sangue, o sangue de uma mulher simples da periferia, pode salvar aquela menina, então a minha vida teve um sentido.
Afonso sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto sem controle. Por quê? Ele sussurrou, a pergunta saindo do fundo de sua alma. Por que você faria isso por nós? Vitória deu um passo em sua direção, os olhos cheios de uma compaixão infinita. Porque ela me lembra o meu Gabriel. E porque uma mãe sem filho é como uma casa vazia, doutor. Só serve para abrigar outros corações. As palavras de Vitória ficaram no ar. Não havia mais argumentos. Diante de uma coragem tão serena e de um propósito tão profundo, os médicos e até mesmo Afonso só podiam concordar. A decisão estava tomada. A sala do procedimento era fria, branca e iluminada por luzes fortes que não deixavam espaço para sombras. O único som era o zumbido baixo e constante das máquinas. Havia 2 camas, lado a lado. Em uma, a pequena Isolda, pálida e inconsciente, um emaranhado de tubos e fios conectados a monitores que mostravam seus sinais vitais perigosamente fracos. Na outra, estava Vitória. Ela usava uma camisola de hospital simples e olhava para o teto com uma calma que contrastava violentamente com a atenção da equipe médica. Afonso estava ao lado dela, vestido com um avental cirúrgico azul por cima de suas roupas caras. Ele observava paralisado enquanto uma enfermeira inseria um cateter no braço de Vitória e o conectava a uma máquina complexa. Outro tubo saía da máquina e se conectava à Isolda, criando uma ponte, uma linha direta da vida de uma para a outra. Quando a máquina foi ligada, um líquido vermelho escuro começou a fluir lentamente. O sangue de Vitória, o milagre e o sacrifício em movimento. Afonso, num gesto instintivo, estendeu a mão e segurou a de Vitória. A pele dela estava fria. Eu estou aqui, Vitória. Eu não vou sair do seu lado. Ele sussurrou, a voz embargada. Ela virou o rosto e deu um sorriso fraco. Eu sei. Obrigada. Os minutos se arrastavam. O único som vinha dos monitores. Os números que indicavam a pressão arterial de Isolda começaram a subir, dígito por dígito, de um nível perigosamente baixo para um mais estável. Ao mesmo tempo, os de Vitória começaram a cair. Lentamente, mas de forma constante. Vitória fechou os olhos, sentindo uma leve tontura. Uma fraqueza começou a se espalhar por seus membros. Doutor Afonso, ela chamou, a voz pouco mais que um sopro. Ele se inclinou sobre ela, o rosto a centímetros do dela. Eu estou aqui. O que você está sentindo? Se eu não resistir, ela sussurrou, fazendo uma pausa para respirar. Saiba que eu estou em paz. Pelo menos vou reencontrar meu Gabriel. E a minha vida não terá sido em vão. As lágrimas que Afonso vinha segurando finalmente caíram, molhando a mão dela que ele segurava. Vitória, não fale isso. Você tem tanto para viver ainda. Você precisa viver. Ela abriu os olhos novamente, e neles havia uma clareza lúcida, uma aceitação que ele não conseguia compreender. Tenho nada, doutor. Eu sou uma mulher sozinha, sem família, sem propósito. A dor me esvaziou há muito tempo. Mas se eu posso dar a chance de uma vida inteira para a sua filha, se eu posso encher o coração de vocês de alegria, então, finalmente, eu terei feito algo que realmente importa. Um alarme começou a apitar ao lado da cama de Vitória. Um som baixo, mas insistente. Sua pressão estava caindo mais rápido. Uma enfermeira se aproximou e ajustou o fluxo da máquina, o rosto sério. Afonso apertou a mão dela com mais força, o pânico crescendo dentro dele. Vitória, por favor, lute por você. Mas ela parecia estar se distanciando. Enquanto isso, do outro lado, um milagre visível acontecia. Uma cor rosada começou a subir pelo rosto de Isolda. As bochechas pálidas e quase cinzentas da menina ganharam um tom saudável. Seus lábios, antes azulados, voltaram a ser vermelhos. O monitor dela mostrava números cada vez melhores, cada vez mais fortes. O contraste era brutal e acontecia em tempo real. A vida parecia estar literalmente se transferindo de um corpo para o outro.
Uma mulher que perdeu tudo, doando o último sopro de vida que lhe restava para salvar uma criança que mal conhecia. O monitor de Vitória apitou mais alto. Sua respiração ficou superficial. Seus olhos se fecharam. O impossível estava acontecendo, mas o preço era terrível, e Afonso assistia a tudo, impotente, segurando a mão da mulher que estava se sacrificando por sua família. A primeira coisa que Vitória sentiu foi a ausência de dor. Depois, a ausência de medo. Havia apenas um cansaço profundo, como se tivesse dormido por um ano inteiro. Lentamente, ela abriu os olhos. A luz do quarto de hospital era suave, filtrada pela janela. O som que preenchia o silêncio não era o alarme frenético que ela lembrava, mas o ritmo calmo e constante de um monitor cardíaco. O seu. Uma figura se moveu ao lado de sua cama. Era Afonso. Ele não parecia o mesmo homem. Havia olheiras profundas sob seus olhos, a barba por fazer, e suas roupas estavam amassadas. Ele parecia exausto, mas em seu rosto havia uma expressão de alívio tão imensa que o transformava. Vitória, ele disse, a voz rouca, você acordou. Os médicos disseram... Eles disseram que foi um milagre, o segundo milagre em 3 dias. 3 dias. Ela esteve apagada por 3 dias. E a Isolda? Foi a primeira pergunta dela, a voz fraca, arranhando a garganta seca. Um sorriso genuíno, o primeiro que Vitória via, iluminou o rosto de Afonso. Ela está bem, mais do que bem. Ela está forte. Os médicos não entendem. É como se o seu sangue tivesse reiniciado o sistema dela. Ela está mais forte do que esteve em anos. E ela não para de perguntar por você. Naquela mesma tarde, depois que Vitória conseguiu tomar um pouco de sopa e sentiu um fiapo de força retornar ao seu corpo, a porta do quarto se abriu. Uma enfermeira entrou empurrando uma cadeira de rodas. Nela estava Isolda. A menina não usava mais a máscara. Seu rosto, agora com as bochechas rosadas e cheias, estava descoberto. Seus olhos grandes e castanhos brilhavam, e um sorriso enorme se abriu quando ela viu Vitória. As duas choraram em silêncio. Eram lágrimas que não vinham da dor ou do medo, mas de um reencontro que parecia impossível. A enfermeira empurrou a cadeira para perto da cama. Isolda estendeu sua mãozinha, não mais coberta por uma luva, e tocou o braço de Vitória. Vivi... A menina sussurrou, um apelido nascido do afeto. Agora nós temos o mesmo sangue correndo dentro da gente. De verdade, o Dr. Ricardo disse. Isso quer dizer que nós somos família de verdade, não é? Vitória apertou a mãozinha dela, sentindo o calor da pele da menina pela primeira vez. Sim, princesa, família de verdade. Depois que a enfermeira levou uma Isolda falante e feliz de volta para seu quarto, prometendo voltar no dia seguinte, Afonso se aproximou da cama de Vitória. Ele a observou por um longo momento, os olhos cheios de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Então, lentamente, ele se ajoelhou no chão frio do hospital, ao lado da cama dela. O milionário, o dono de tudo, estava de joelhos diante da faxineira. Vitória, você me devolveu a minha filha, disse ele, a voz embargada, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Você olhou para a morte e não teve medo para me dar uma segunda chance de ser pai. Não existe nada no mundo que possa pagar por isso. Como eu posso retribuir o que você quer? Uma casa? Dinheiro para o resto da vida? Apenas me diga. Vitória olhou para aquele homem quebrado e refeito à sua frente. Dinheiro era a última coisa em sua mente. Ela tinha provado o veneno da solidão por tempo demais. A única coisa que desejava era o antídoto. Eu não quero seu dinheiro, doutor Afonso. Ela respondeu, a voz ainda fraca, mas firme. Só me deixa continuar cuidando dela. Me deixa ficar perto. Eu não tenho mais nada neste mundo. Afonso fechou os olhos. Naquele instante, ele entendeu tudo. Entendeu a profundidade do vazio dela e a verdade por trás de seu sacrifício. Ela não queria uma recompensa. Ela queria um propósito.
Queria preencher sua casa vazia. Ele abriu os olhos novamente, e neles havia uma nova determinação. Ficar perto não é o suficiente. Ele sussurrou, ainda de joelhos. Um quarto de hospital não é lugar para uma família se formar. Venha morar conosco, Vitória. Por favor. Ela ficou surpresa, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Morar? Mas eu sou... Você é a pessoa que salvou a minha vida e a da minha filha. Ele a interrompeu, a voz cheia de convicção. Esta casa precisa ser um lar de verdade. E você, Vitória? Você precisa ter uma família novamente. Nós precisamos de você. 1 ano depois. O som que agora preenchia o apartamento de Afonso Prado Lacerda não era o silêncio pesado, nem o zumbido de purificadores de ar, mas o som mais precioso do mundo, a risada de uma criança. Na varanda, onde antes havia apenas um deck vazio e estéril, agora existia um pequeno jardim, cheio de vida e cor. Isolda, agora com 7 anos, afundava as mãos na terra, ajudando Vitória a plantar mudas de petúnias. Ela não usava máscara nem luvas. O sol da tarde tocava seu rosto, e ela ria alto cada vez que uma minhoca aparecia. O som de sua alegria se espalhando pelo ar. A doença não havia desaparecido por completo, mas estava controlada, adormecida. Ela ainda precisava de cuidados e exames regulares. Mas pela primeira vez em sua vida, Isolda podia ser, simplesmente, uma criança. O apartamento inteiro havia passado por uma transformação. As paredes brancas e frias ganharam tons mais quentes. Tapetes coloridos cobriam o mármore gelado. O corredor leste, antes uma fronteira proibida, agora era apenas um corredor, com as portas abertas e por onde a luz do sol entrava livremente. Aquele lugar, antes uma fortaleza contra a morte, finalmente havia se tornado um lar. Vitória também era outra mulher. A tristeza profunda em seu olhar deu lugar a um brilho sereno de contentamento. Ela não era mais a faxineira. Afonso, ao perceber a inteligência, a compaixão e a força dela, fez algo que chocou todo o seu conselho de diretores. Nomeou-a gerente de projetos sociais da construtora Prado Lacerda. Agora, Vitória passava seus dias fazendo o que sempre fez de melhor, cuidando. Ela estava à frente de um projeto ambicioso para construir e administrar creches de alta qualidade na periferia de São Paulo, começando por Cidade Tiradentes. Ela usava sua experiência de vida para garantir que outras mães não se sentissem tão sozinhas e que outras crianças tivessem um começo de vida seguro e feliz. Afonso chegou do trabalho mais cedo naquele dia. Ele parou na porta da varanda, observando a cena. Isolda, com o rosto sujo de terra, mostrando uma flor para Vitória, que a olhava com um amor que era a mais pura expressão da maternidade. O coração de Afonso se encheu de uma paz que ele nunca pensou que sentiria novamente. Vocês duas vão acabar com o meu estoque de flores, ele brincou, aproximando-se. Isolda correu e o abraçou, sujando seu terno caro de terra, e ele nem se importou. Apenas a levantou no colo e beijou sua bochecha. O papai chegou, Vivi, o papai chegou! Ela comemorou. Ele olhou para a Vitória por cima da cabeça da filha, os olhos cheios de uma gratidão que nunca diminuía. Você transformou a nossa família, Vitória. Você nos trouxe de volta à vida. Vitória se levantou, limpando as mãos no avental. Ela sorriu, um sorriso genuíno e leve. Eu não transformei nada, Afonso. Ela disse com a voz divertida. Só mostrei que o amor não tem preço e que ele também não tem classe social. Mais tarde a mesa de jantar estava posta, não com a formalidade de antes, com pratos distantes e um silêncio cortante. Agora eram 3 lugares bem próximos. A conversa era animada. Isolda contava sobre seu dia na escola especial que frequentava meio período, sobre uma nova amiga que fez. Vitória falava sobre a escolha do terreno para a primeira creche, e Afonso ouvia, participava, ria. Ele não era mais apenas o chefe da casa, era um pai e um companheiro.
Depois do jantar, enquanto Isolda mostrava um desenho para Vitória, Afonso se levantou e foi até a sala de estar. Na parede principal, onde antes havia uma pintura abstrata e sem vida, agora havia uma coleção de porta-retratos. Fotos de Isolda bebê, fotos dela no hospital e fotos mais recentes. Ela no jardim com Vitória, os três juntos no parque, sorrindo. E no centro de tudo, em um porta-retrato de prata, havia a foto de um menininho sorridente, com olhos brilhantes e alegres. Era Gabriel, o passado e o presente, a dor e a alegria, todos convivendo em harmonia naquela parede. Afonso não havia apenas aceitado Vitória em sua casa. Ele havia acolhido sua história, sua memória, seu filho. Ele entendeu que para curar uma casa vazia era preciso abrir as portas para todas as lembranças. Vitória se aproximou e ficou ao lado dele, ambos olhando para a foto de Gabriel. Ele parece um menino muito feliz, disse Afonso, a voz cheia de respeito. Ele era, respondeu Vitória com um pingo de saudade, mas sem a dor de antes. Tinha uma risada que enchia a casa inteira, assim como a da Isolda. Eles ficaram ali, em um silêncio confortável, os dois corações remendados se apoiando. 3 vidas, antes quebradas pela perda e pelo medo, que haviam se encontrado por acaso e se reconstruído juntas. Às vezes, o que consideramos impossível é só o amor disfarçado de milagre. 5 anos depois. O sol da manhã de sábado brilhava forte sobre Cidade Tiradentes. Mas não era um sol que castigava o asfalto. Era um sol que iluminava o pátio de um prédio novo, pintado em cores vivas de amarelo, azul e verde. O ar não estava pesado com a poluição, mas preenchido com o som mais puro que existe. A gargalhada de dezenas de crianças brincando. Em frente ao portão, uma placa de metal reluzia. Creche Escola Gabriel Munhoz. No meio da celebração de inauguração estavam os 3, Afonso, Vitória e Isolda. O tempo havia sido gentil com eles, mas, mais do que isso, o amor os havia refeito. Isolda, agora com 12 anos, era uma pré-adolescente de olhos curiosos e um sorriso fácil. Alta e esguia, ela carregava um caderno de desenho para onde quer que fosse. A doença ainda exigia uma rotina de cuidados, mas era apenas isso, uma rotina, não uma sentença. Ela não vivia mais em uma bolha, mas no mundo. Afonso já não usava a armadura de frieza que o definira por tanto tempo. As linhas em seu rosto eram de sorriso, não de preocupação. Ele conversava com os pais e mães da comunidade, não como um milionário distante, mas como um igual. Um homem que entendia o que significava lutar por um filho. E Vitória. Vitória era a personificação da serenidade. Com seus 40 e poucos anos, ela tinha uma autoridade que não vinha do poder, mas da sabedoria e da empatia. Ela não era mais uma sombra, era um farol. Aquela era a 3ª creche que seu projeto inaugurava, um legado nascido da maior dor de sua vida. Após o discurso de um político local, chamaram Vitória ao pequeno palco. Ela se aproximou do microfone e o pátio ficou em silêncio. Ela olhou para todos aqueles rostos e não viu uma plateia, mas uma extensão de sua própria história. Bom dia a todos, começou ela, a voz clara e firme. Eu não sou boa com discursos. Eu sou melhor limpando, organizando, cuidando. Quando eu era mais nova, achava que cuidar era só para a nossa família, para os nossos. Mas a vida me ensinou que a gente só se cura de verdade quando começa a cuidar dos outros. Cada tijolo deste lugar foi colocado pensando em dar a paz que toda mãe e todo pai precisam para trabalhar. Cada brinquedo foi escolhido para que cada criança aqui se sinta segura, amada e, o mais importante, vista. Que este lugar seja sempre uma casa de portas abertas e de corações cheios. Obrigada. Os aplausos foram longos e calorosos. Quando ela desceu do palco, Isolda a abraçou com força.
Foi o discurso mais lindo do mundo, Vivi. Você acha? Perguntou Vitória, beijando o topo da cabeça dela. Acho, Isolda respondeu, e então olhou para a placa com o nome da creche. O Gabriel ia gostar muito daqui, não ia? Ele ia adorar ter tantos amigos para brincar. Vitória sentiu os olhos marejarem, mas sorriu. Sim, meu amor, ele ia adorar. Afonso se aproximou e colocou um braço gentilmente sobre os ombros de Vitória, um gesto de conforto e parceria que se tornara natural ao longo dos anos. Quem diria, hein? Ele disse, a voz baixa, apenas para ela ouvir, enquanto observavam as crianças correndo no parquinho, que a maior dor da sua vida se transformaria na maior esperança para a vida de tantas outras pessoas. Vitória encostou a cabeça no ombro dele, um suspiro de paz escapando de seus lábios. Nenhuma dor é em vão, Afonso. Não se a gente conseguir, com muito esforço, transformar ela em amor. Eles ficaram ali por mais um tempo, absorvendo a cena. Uma família improvável, forjada no desespero e solidificada na esperança. Não eram um casal no sentido tradicional. Eram mais do que isso. Eram companheiros de alma, sobreviventes que haviam encontrado um no outro e em Isolda a razão para reconstruir seus mundos quebrados. Quando o sol começou a baixar, eles se despediram e caminharam para o carro. Isolda ia no meio, segurando a mão de cada um. Naquele momento não eram o milionário, a ex-faxineira e a menina que sobreviveu. Eram apenas um pai, uma mãe e uma filha voltando para casa. Uma casa que um dia fora vazia e silenciosa e que agora, graças a um milagre disfarçado de amor, estava para sempre cheia. Para toda mulher que já teve o coração esvaziado pela dor de uma perda tão profunda que a fez acreditar que sua vida havia perdido o sentido, que o silêncio seria sua única companhia. Para todo homem que no topo do mundo, cercado de poder e riqueza, percebeu que sentia um vazio imenso, uma solidão tão grande que o fez duvidar do valor de todas as suas conquistas. Para você que, para se proteger da vida, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas feitas de luto e resignação, ou de controle, regras e distância emocional. A história de Vitória e Afonso nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior ferida vem do lugar que menos esperamos. Pode vir da coragem silenciosa de uma funcionária que deveria ser invisível, ou da melodia triste de uma criança solitária em um quarto estéril. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer o passado, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para a foto de quem perdemos, honrar sua memória e ainda assim escolher abrir o coração para uma nova forma de amor, aceitando que uma casa vazia pode sim voltar a abrigar outros corações. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus títulos ou por suas contas bancárias, mas pelas escolhas que fazem nos momentos de desespero. Uma faxineira pode sim oferecer a própria vida e nesse gesto de sacrifício encontrar seu propósito mais nobre. E um milionário pode sim se ajoelhar em um chão de hospital e nesse gesto de humildade encontrar seu verdadeiro valor. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela dor ou endurecido pelo medo, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como um passarinho de papel colorido, e de provar seu valor, dia após dia, com atitudes de cuidado e presença. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor que já passou. Às vezes o milagre não chega com um barulho ensurdecedor, mas com a quietude de um ato de bondade. E se tivermos a coragem de acolhê-lo, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela bênção, a chance de ter uma família outra vez. E então, o que achou da história?
Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.